com o coração em chamas, ó Senhor, tomado pelo poder do Teu Espírito Santo, para comunicar de acordo com a Tua vontade e com poder aquilo que Tu queres falar aos nossos corações nessa noite. Da nossa parte, Senhor, prepara os nossos corações e dá-nos a disposição para aplicar e obedecer a Tua palavra, de forma, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida. Ó Pai amado, porque se a Tua palavra não for para nós prática o suficiente para começarmos a praticá-la ao sairmos desse lugar nessa noite, ela apenas nos tornará mais culpados de desobediência e insubmissão ao Senhor. Mas que a Tua palavra nessa noite seja para nós uma nova visão do Senhor, para que as nossas vidas estejam cada vez mais conformadas ao caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos que estão em suas casas também, assistindo através da live. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que na verdade, é a essência de nossa vida, a essência de toda a criação. Amém? Amém. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. No nosso contexto, o que é o centro de tudo? Ou melhor, quem é o centro de tudo? Os irmãos podem me responder? Exatamente. Jesus Cristo, o centro de tudo. Amém? É sobre isso que vamos falar nessa noite. Vamos iniciar lendo o texto de João, no capítulo 1. Amém? Os irmãos podem ficar com calma. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o livro de João, ele está no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele contém mais referência ao Velho Testamento do que número de versículos que contém nesse livro. Para cada versículo, existe uma ou duas referências ao Velho Testamento. E nós vamos entender por que isso acontece. O Novo Testamento, ele está falando de quem? Jesus. Jesus é o centro do Novo Testamento, correto? E quem é o centro do Velho Testamento? É a lei? Os profetas? Um grande erro que muitas pessoas cometem é dizer: o Novo Testamento se refere a Cristo, e o Velho Testamento se refere à lei dos profetas. O Velho Testamento, ele contém a lei dos profetas, porém Jesus Cristo é o centro de tudo. Por que existe mais referências no Novo Testamento ao Velho Testamento
Porque todo o Novo Testamento faz referência ao Velho Testamento. E por que faz referência ao Velho Testamento? Nós vamos entender isso hoje. O que João escreveu aqui, ele leu em algum lugar. Ele leu onde? No Velho Testamento. Muitas coisas que Jesus disse aqui, ele aprendeu aonde? No Velho Testamento. Muitas coisas que o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos escreveram aqui, eles aprenderam com Jesus e leram aonde? No Velho Testamento. Vamos abrir rapidamente nosso livro, nossa Bíblia, no livro de Gênesis. Esse texto aqui que João escreveu, ele é quase que uma cópia do primeiro versículo de Gênesis. Nós vamos ler aqui o versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual foi a primeira coisa que Deus disse aqui? Haja luz, e houve luz. Era difícil para João explicar isso para os judeus. Era difícil eles entenderem isso. E até hoje, não só para os judeus, mas para nós nos dias atuais, também é difícil. Já teve pessoas que já torceram esse versículo também. Mas nós não vamos falar exatamente sobre isso, porque ele é um assunto muito complexo. Nós vamos falar aqui de forma simples. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está falando de quem? Jesus. Jesus é o Verbo. E o que é o Verbo? A palavra. Estava com Deus e era Deus. E ele não era um Deus, como existe em outras traduções, principalmente na tradução Novo Mundo. Ele não era um Deus, ele era Deus, Jesus Cristo. Vamos voltar de novo para Gênesis. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta. Versículo 4. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Vejam só, irmãos. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas para que houvesse as trevas, o que Deus teve que dizer? Vejam que as trevas, ou trevas, já havia. Jesus disse, Deus disse: haja luz e houve luz. Por que isso? Porque para que haja trevas, necessariamente não tem que ter a luz. A luz veio para quê? Para eliminar as trevas. Mas nós também não vamos nos prender a isso. Por quê? Porque o nosso propósito é falar de quem? De Jesus. Os irmãos lembram daquele hino que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então, para que não tenha nada, simplesmente não façamos nada. Mas para que a nós viesse a luz, foi necessário Jesus. Por isso é impossível que alguém diga que tem Deus se não houver Jesus.
Porque para que haja as trevas, basta apenas não ter a luz. E para que você não tenha nada, basta não ter Jesus. Ninguém precisa se esforçar para não ter nada. Qual que é a coisa mais importante que a pessoa precisa fazer para não ter nada? Simplesmente não fazer nada. As trevas é do mesmo jeito. Se Jesus não está ali, se a luz não está ali, não há outra coisa, apenas trevas. Dessa forma, nós vamos ver que Deus, Ele coloca Jesus no centro de tudo. Quando a gente ouve aqui, haja luz, no hebraico, isso significa, deixa a luz entrar. Existe uma transliteração do hebraico. Eu não vou falar sobre isso, porque vai tomar muito tempo, não vou falar só um pouquinho. Por exemplo, o termo empregado aqui, vamos voltar de novo para Gênesis, rapidinho. Essa parte eu vou falar rápido, não tomar muito tempo. Porque transliteração é uma coisa meio complicada. Mas vou só falar algumas coisas rápidas. O termo aqui, veja só. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz e houve luz. O termo transliterado aqui, ele é empregado como or. No hebraico. Ele é empregado como or, que significa uma energia eletrostática. E também, na mesma transliteração, você pode usar o substantivo, que eu também não lembro agora, não lembrei, ner. Ner já é, no caso, o que? O substantivo que dá luz. Lâmpada, lamparina, vela. É isso a transliteração. E tem muitas outras coisas, só que nós não vamos prender a isso. No caso de or, é o que? Isso, hebraico, irmãos. Só para os irmãos entenderem. Hebraico. No caso or, que foi a transliteração, que é o termo que foi tido devido à transliteração, or significa a energia eletrostática pela qual nós conseguimos ver. Física. Esse é o termo. Os irmãos vão entender um pouco respeito desse termo. Não se prendam ao termo hebraico. Só estou querendo explicar para os irmãos a questão da transliteração. O significado. Por quê? Às vezes, um entendimento claro do que está dizendo o texto, ele é melhor compreendido quando a gente tem o conhecimento da transliteração do texto. E dá uma visão mais ampla, tá? Por isso or, transliterado como or, como ner, porque or é energia eletrostática, ner é lâmpada, lamparina, que é a luz. E aí começa toda a história. Por quê? Porque isso é apenas um termo. Quando a gente está falando de Cristo, aí a coisa muda. Aí, esse termo or, ele alcança conotações superiores. Esse termo, ele alcança conotações morais, sentimentais e espirituais. Porque eu já não estou falando mais de uma explicação gramatical, de uma transliteração no termo hebraico. Isso é um estudo. Só que quando se fala de Cristo, ele vai além disso. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Esse é um assunto meio complexo, então não adianta eu ficar falando aqui o que eu penso, porque cada um pensa uma coisa a respeito desse assunto. Mas vamos ver pela Bíblia, porque a Bíblia nos ensina isso. Porque Jesus é o centro de tudo. Vamos ler Hebreus, rapidamente. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 7 está escrito: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a sua vontade. Está falando de quem? Jesus, o centro de tudo. Amém? Os irmãos acharam? É isso que está escrito aí, não é? Os irmãos abrem Efésios também.
Efésios, capítulo 3. Amém? Livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que criou tudo. Está falando de quem? Jesus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso a Ele com confiança pela nossa fé. Vejam, aqui está falando de quem? De Cristo. Vamos ler o último texto para afirmar isso. E está um pouco à frente em Colossenses. Os irmãos continuam folheando a Bíblia, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Está falando de quem? De Cristo, de Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem em tudo tem preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esses dois textos aqui, irmãos, eles são também uma referência de João 1. Aqui, tanto João como o apóstolo Paulo está deixando claro nesse texto que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. E isso não é de agora, não é de 2000 anos para cá. Porque sim, claro, o nome de Jesus encarnou, o Filho de Deus se fez homem faz 2000 anos. Mas a essência de Cristo é desde a eternidade. Em Apocalipse 3, versículo 8 diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque tudo começou em Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Filho de Deus. E mais um detalhe: quando a gente diz filho, por que filho? Porque às vezes tem coisas que parecem que a resposta é simples, mas para que possamos responder com eficácia, temos que entender não só transliterações, mas também temos que entender cultura e costumes. Por exemplo, para os judeus, o que era filho?
que judeu entendia como filho? Filho procedente de, pertencente a. Filho procedente de, pertencente a. Como assim, irmãos? Um exemplo. São vários. Jacó. As 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó. Que depois teve a morte de José e teve os 2 filhos de José. Mas vamos colocar os filhos de Jacó. Para os judeus, quando eles vão fazer referência a isso, o que eles dizem? Que eles procederam da onde? Da coxa de Jacó. Quem conhece a Bíblia sabe. Os judeus entendem assim, eles procederam da coxa de Jacó, porque os judeus entendiam o filho por quê? Porque ele estava no pai. Então, para os judeus é procedente de, pertencente a. Essa é a explicação de filho. Jesus, no caso, ele veio de Deus, mas ele era Deus, ele era a palavra de Deus. Só que um fato importante, vamos ler João capítulo 1, versículo 12, rapidamente. Eu estou citando vários textos, irmãos, por quê? Porque esse assunto é um assunto um tanto quanto complexo. Então, se nós não lermos os textos, nós podemos acabar falando bobeira, ou passando alguma expressão que não é realmente o que a Bíblia diz. Então, por isso que nesse momento é necessário a gente ler os textos. João 1, capítulo 12, vamos ler o 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Esse texto não precisa explicar, todo mundo entende, todo mundo já conhece o texto. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Agora o 12, olha o que diz o 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vocês entenderam a grandeza disso? Nós estávamos falando até agora de Jesus, Filho de Deus, o centro de tudo. Mas ele morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para que este versículo se fizesse valer em nós. Amém. Só que o termo a gente pode continuar usando, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, não como Jesus, numa explicação literária, mas ele nos fez filhos de Deus, através da sua morte. Hoje nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Vejam que Jesus, ele proporcionou a nós o que ele tinha de mais valioso, que era o que? Ser filhos de Deus. Só que, irmãos, a história não começa aqui. Jesus Cristo, ele sempre será, e o mais importante de tudo isso, ele sempre foi. Jesus Cristo, ele não começou há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é muito mais do que a gente imagina. Jesus Cristo é o centro de tudo. Jesus Cristo é o centro de tudo. Por isso diz o hino: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Jesus Cristo, o centro de tudo. E sempre foi assim, irmãos. Na criação, vamos voltar um pouquinho lá no começo. Jesus está aqui. Tudo aponta para Cristo. Ali está Cristo, a palavra de Deus. Na criação, onde estava Jesus? Ele estava lá. Os patriarcas, onde estava Jesus? Jesus estava lá.
Abraão, Deus pediu para Abraão levar o seu filho até o Monte Moriá e disse: vá até o Monte Moriá, ao lugar que eu te mostrarei, e ali oferecerá o teu filho sobre um altar como holocausto. Esse fato, essa história aponta para quem? Para Cristo. Aponta para Cristo. Depois de Êxodo, veio toda a história, foi acontecendo. Depois dos patriarcas veio a época do Êxodo. Lembra quando Deus pediu para Moisés fazer o quê? Tocar na rocha para quê? Saísse água. Isso aconteceu lá atrás, mas apontava para quem? Para Cristo. Jesus Cristo, a água da vida. O que Pedro diz? A rocha. Jesus Cristo, veja que tudo aponta para Cristo. E não termina por aí. Porque a história continua. As coisas acontecem. O povo anda pelo deserto, caminha pelo deserto, muitas coisas acontecem. Aí chega a época da conquista, com Josué. Moisés sobe o monte e não volta mais. Aí na conquista, tudo que acontecia lá apontava para quem? Para Cristo. Depois da conquista, veio a época de quem? Dos juízes. Na época dos juízes, teve grandes homens na história bíblica: Sansão e muitos outros. Antes do início dos reis, tinha quem? Samuel, com seus atos e atitudes que apontavam para quem? Para Cristo. Depois veio Davi, Salomão, e tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Então Cristo, irmãos, é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. E não termina por aí, porque depois que os reis vêm, um reinado tranquilo, na época de Davi, Salomão também, havia paz. Depois que Salomão morreu, aí a coisa começou a complicar. Aí veio os filhos de Salomão, houve a divisão, reino do norte, reino do sul. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque o tempo é curto. As 10 tribos se dividiram, ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá, Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. 150 anos depois, a Síria dominou outro reino, levaram eles cativos também. Veja que muita coisa aconteceu, irmãos, e a presença de Cristo sempre esteve presente. Meu irmão, mas por que você está falando dessa época do exílio? Cristo também estava presente ali. Irmãos, entenda um negócio. O fato de Cristo estar presente não significa que sempre vai dar certo tudo. Porque Cristo sempre vai estar presente em todos os lugares. Mas muita coisa depende de nós. Por que na época de Davi e Salomão o reino foi tranquilo? E depois o reino foi dividido, foi levado cativo. Cristo não estava presente? Deus não estava agindo? Estava, queridos. Cristo sempre esteve lá, porque Cristo é o centro de tudo. Não se pode dizer que Cristo não estava aqui ou ali. Às vezes nós passamos por lutas em nossas vidas, passamos por dificuldades, nós passamos até por derrotas, porque Cristo não estava lá, correto? Não, de forma alguma. Aquele que é o centro de tudo sempre esteve em todos os lugares, em todos os momentos. Cristo, onipresente. Se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, Cristo também o é, porque Cristo sempre foi Deus. Entendam isso, queridos. E a história continua. A história continua. A vida vai acontecendo e Jesus sempre no centro de tudo. Nós cometemos um erro muito grande, às vezes, quando acontece uma atrocidade,
Quer um exemplo? Tem um amigo meu que ele sofreu vários acidentes ao longo de um período curto. Cara, bateu o carro, no final o cavalo assim, isso significa que ele não tem Cristo? Ou que Cristo não é o centro da vida dele? Não, de forma nenhuma, queridos. Sabe por que não? Porque vocês lembram de Elias? Elias, um grande profeta. Quem não conhece Elias? Mas eu não vou falar de Elias, vou falar para vocês de Eliseu. Quem sabe quem foi Eliseu? Teve espírito dobrado de Elias. O que aconteceu com Elias? Elias foi trasladado para não ver a morte. Elias andava com Deus. Se Elias foi trasladado para não ver a morte, e Eliseu tinha um espírito dobrado de Elias, então o que aconteceu com Eliseu? Virou um anjo de luz. Não, de forma alguma. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu morreu doente. Eliseu adoeceu, ficou doente, e lá está escrito no texto: e adoeceu Eliseu da doença de que morreu. Ele morreu da doença que ele tinha. Mas quem era esse Eliseu? Quem lembra de Naamã? Todo mundo lembra de Naamã. Eliseu era o profeta, o homem pelo qual Deus curou quem? Naamã, por intermédio de Eliseu. E esse mesmo Eliseu morreu doente. Então vejam, queridos, vejam que Cristo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Cristo é o centro de tudo. Não significa que se você está passando uma luta, não significa que se você está passando uma derrota, não significa que se você está passando maus bocados é porque Cristo não está em você. Não, querido. Cristo é o centro de tudo. Ele sempre será. Sempre. Sempre será. Aí alguém pode dizer: mas Eliseu aconteceu isso porque ele estava em pecado. Não, queridos. Quem conhece a Bíblia conhece a história. O que aconteceu depois que Eliseu morreu? Colocaram ele na cova. Aí, uma certa feita, uns midianitas estava tendo um velório, e os medianitas que vinham atacar a terra vinham de encontro com esse velório. E na época, vocês lembram da viúva de Naim? Lembra como eram os velórios? Eles carregavam o morto. Eles iam pelo caminho carregando. Aí o que aconteceu? Quando viram a tropa dos midianitas, pegaram o corpo desse defunto e tacaram. O medo era tanto que eles iam correndo, carregando o defunto. Aí vinham os midianitas: corre que eles vão pegar a gente, corre. Aí o que eles fizeram? Estava carregando o morto. Eles pegaram o morto, quer saber? Correram. Mas o que aconteceu com esse defunto? Ele caiu aonde? Ele caiu bem na cova de Eliseu. E o que aconteceu quando ele caiu na cova de Eliseu? O corpo do morto tocou nos ossos de Eliseu, levantou e correu junto dos ossos. Vejam, queridos, que não havia pecado em Eliseu, porque se houvesse, o homem estava morto. Tinha unção nos ossos de Eliseu. O morto caiu lá dentro, tocou nos ossos dele, perna para quem te quer, correu também. A Bíblia não conta, mas pode ser que o povo estranhou. A Bíblia está correndo para de nós, meu Deus. Então vejam só, queridos, nós não podemos associar dificuldades, não podemos associar derrotas, não podemos associar barbeiragem no trânsito, não podemos associar nenhum tipo de desgraça na falta de Cristo, porque todas as coisas acontecem para os bons e os maus, assim como a chuva cai sobre os justos e injustos. Cristo nunca deixará de ter sua essência. Cristo será o centro de tudo. Haja guerras, não haja, mortes, vida, não importa, Cristo sempre está lá, como Cristo sempre esteve, desde a criação, tudo apontava para Cristo. Cristo era o centro de tudo. Depois da época do exílio, eles voltaram. Depois dessa época, foi a época de reconstrução. Esdras e Neemias. Reconstrução do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém. E Cristo estava lá. Tudo apontava para Cristo. Porque tudo era figura e sombra de Cristo.
sombra de Cristo. Irmãos, entendam que Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Até no retorno em que havia Esdras e Neemias. Por que eu citei o retorno? Porque não foi simples assim. Esdras e Neemias não chegaram lá e reconstruíram e deu tudo certo. Não foi assim. Mas não significa que Cristo não estava lá. Tudo apontava para Cristo. Depois veio a época do silêncio, que é um período intertestamentário. Na época do silêncio aconteceu o quê? Surgiram muitas coisas. Deus não falava com o povo, mas, por exemplo, os fariseus surgiu na época do silêncio. Só que se tornaram uma seita por quê? Porque não aceitaram Cristo. Mas Cristo estava lá. Depois veio Cristo, os evangelhos, a igreja, as missões de Paulo. Então Cristo sempre esteve lá. Queridos, entenda uma coisa. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Não importa a dificuldade que a gente está passando. Se você tiver Jesus Cristo no teu coração, se você tiver Jesus Cristo como centro de tudo, de todos, não importa se nós estamos passando por pandemia, não importa se tem coronavírus, não importa nada. Uma vez que a gente entende que Jesus Cristo é o centro de tudo, ainda há esperança. Amém, irmãos? Eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo de angústia, muita gente com depressão, sabe? Muita gente sem esperança, mas coloca Jesus no centro da tua vida, que tudo vai acontecer para você. Não significa que a tua vida vai de vento em popa, não significa que você não vai pegar coronavírus, mas se você pegar e morrer, você sabe que você vai estar com Cristo. Coloque Cristo no centro de tudo, porque Jesus Cristo, Ele sempre esteve, Ele é e sempre será o centro de tudo. Ele precisa ser o centro de nossa vida. Amém? Por quê? Porque Ele nos tornou filhos de Deus. Botam isso na cabeça de vocês. Jesus Cristo, o centro de tudo. Não há o que temer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para o pastor Fabiano. Amém, Meu Jesus, vamos ficar em pé. Feche seus olhos com a sua cabeça. Como vimos aqui, nada no universo foi feito sem a presença de Jesus. Nada no universo funciona separado de Jesus. A minha vida, a tua vida só tem sentido em Cristo. Se você tem procurado sentido para a sua vida, você que está aqui, você que está em casa, renda-se a Cristo. Ele é a luz, Ele é o poder da criação, Ele que sustenta todas as coisas com o seu poder. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude da divindade. Só nele a minha vida, a tua vida pode ter sentido. Só nele existe esperança. Só nele há consolo. Somente nele há paz. Somente nele pode haver perfeita e verdadeira alegria. Somente nele há salvação. Somente nele existe libertação. Só nele há vida eterna. Somente nele existe a paz. Somente nele existe segurança. Somente nele podemos ter esperança. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Redentor. Se você tem procurado algo que falta na sua vida, saiba que é Cristo. Porque o dia que você encontrar Cristo, nada mais faltará. Você será livre, verdadeiramente livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
como Deus viesse a este mundo na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. E habitando aqui nesse mundo como homem, a palavra de Deus encarnada, subiste naquela cruz e pagaste o preço do nosso pecado, nos justificando, nos livrando do inferno, do pecado, da morte. Ressuscitaste ao terceiro dia, nos garantindo vida eterna, e enviaste o teu Espírito Santo, que também é Deus, que habita entre nós, está em nós. E todos aqueles que rendem-se ao Senhor, recebem o teu Espírito, são aperfeiçoados em amor, têm a vida eterna e estarão contigo na eternidade. Pai amado, e aqueles que estão aqui ou em qualquer lugar nos ouvindo nesta hora, nesse momento, estão procurando sentido para a sua vida, perdidos, sem esperança no mundo, preocupados, apavorados, em pânico, deprimidos, Senhor, que todos eles agora sejam convencidos pelo teu Espírito Santo a se renderem a Cristo, de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e rendidos, prostrados, entreguem suas vidas ao Senhor, sejam adotados na família de Deus, como foi lido aqui nessa noite, recebam aquele que morreu por eles e assim se tornem também filhos de Deus, para que tenham esperança, para que tenham vida, para que tenham paz, para que tenham alegria e verdadeira liberdade. Ajuda-nos a compreender cada dia, Pai, que sem Cristo não somos nada, e que o teu Espírito nos ajude cada instante da nossa vida a nos entregarmos totalmente ao Senhor e deixar a nossa vida nas tuas mãos para a tua glória. E que assim sejamos, ó Deus, a cada instante conformados, moldados ao exemplo do caráter do nosso Redentor, e que Ele viva através das nossas vidas. Que toda a nossa carne, que todo o nosso eu, que toda a nossa certeza, que todo o nosso pecado, que toda a maldade que há no nosso coração possa morrer, para que Ele viva através de nós. E quando o dia chegar, possamos estar todos juntos com Ele na glória, para todo sempre. Aleluia. Obrigado por esse tempo da tua presença, Senhor. Obrigado pelos irmãos que nos visitaram hoje. A família da irmã Lídia, os nossos irmãos que estão chegando ao nosso país, o irmão Vando, todos, meu Deus amado, que possam ter sido abençoados nessa noite aqui, tanto quanto fomos com a presença deles. Leva-nos debaixo da tua graça. Cuida de cada um de nós, Senhor. Mais uma vez eu clamo, não só em favor da família do irmão Ney, Senhor, mas em favor de todas as famílias que estão passando por dores intensas, agudas, momentos que jamais pensaram em atravessar. Que todos, ó Deus, sintam a tua boa mão conduzindo cada um deles nesse momento. Fica conosco, dá-nos a tua graça, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, que fundamentados em Cristo, nós possamos aguardar a vinda do Senhor, e aqueles que assim querem ser, digam amém. Deus abençoe a todos.